Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Quero te dizer, presbítera Aline, que essa noite vai ser power. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 1, a partir do 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. 27. Da mesma forma, os homens, também tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Este é um dos textos que muitas pessoas atribuem, cooperador Eric, para usar como base para a condenação dos homoafetivos, para nos condenar. E eu já quero de início dizer que eu escolhi esses dois versículos de forma isolada para a gente fazer igual muitos héteros normativos fazem. Pegar um texto da Bíblia fora de contexto e usar como pretexto. Eita glória! Essa é a verdade. Eles que me perdoem, mas eu estou aqui para dizer a verdade. Quem aqui quer ouvir a verdade? Aleluia! E eu não sei se vocês são da mesma época que eu, porque eu tenho um pouco mais de idade que vários de vocês. Não vou dizer que a maioria não, viu? Que vários ou alguns de vocês. Mas eu sou de uma época que quando a gente estava precisando de uma palavra de Deus, uma resposta, a gente ia lá, fechava a Bíblia. Senhor, eu acho que eu sou gay. Ou eu tenho certeza, talvez. Será que o Senhor pode me revelar? Aí a gente abria a Bíblia e lia um versículo. Deus me respondeu. Ou então, né? Não, esse não, tá falando de guerra, deixa eu achar outro, né? Deixa eu ver onde é que estão os salmos. E quando a gente queria namorar? Senhor, será que é pra mim? Abria com o dedo viciado, Salmo 70. Apressa-te. Eita, é pra me apressar, é pra mim. Nunca caía no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Nunca, era só no apressa-te, né? Mas eu sou dessa época. Quem aqui já fez isso? Quem aqui ainda faz isso? Vamos fazer junto? Gente, eu tô na unção. Eu vou até beber água, posso? Vamos fazer isso? Vamos tirar uma palavra pra saber desse negócio de gay, de lésbica? Quem topa? Vamos. Ai, vamos lá. Vamos lá. Ai, não vai ser eu, porque de repente eu posso estar com o dedo viciado aqui na Bíblia, né? Ai, meu Deus, tô até com o coração palpitando. Presbítera Aline, vem cá. Ai, é presbítera, né? Eu tô nervoso, pode ser que não caia onde Deus quer falar. Tem que orar antes? Vamos orar antes. Você ora ou eu oro? Ora aí, fala aí. Eu? É, bota a mão aqui. Ai, meu Deus. Senhor, esse negócio aí de ser gay, eu vou pro céu. Ai, Deus responde. Vou até pegar um microfone pra você, presbítera. Eita glória, Jesus! Fala o versículo e leia, que eu tô até tremendo, ó. Mateus 27, 5. E saindo Judas, foi e se enforcou. Misericórdia! Ai não, gente, essa não. Vocês não tiveram fé suficiente. Eu tenho fé que Deus vai revelar. Pra ir se enforcar. Não, vamos orar de novo, minha filha. Senhor, dessa vez não valeu.
Revela aí, agora. Jesus. Ô Deus, coopera aí. Lucas 10:37. Vai e faz da mesma maneira. Ai. É pra eu me enforcar? Não, gente, vamos mais uma vez? Pode ser? Gente, eu achei que os céus iam cooperar. Vamos lá. Bora aí, né? Senhor, não deixa eu passar vergonha. Eu devo me enforcar. Já não tô nem mais perguntando se é de gay. Fala, Jesus, que o teu servo ouve. Qualquer outro. Amém. Vai folheando aí, minha filha. Vê se seu dedo ajuda. João 13:27. O que você tem que fazer, faça-o logo. Meu Deus do céu. Eu achando que os céus iam cooperar. Gente, foi uma brincadeira, viu? Foi tudo armado com a presbítera Lili. Mas por que eu quis fazer essa brincadeira? Até para descontrair o início na nossa pregação. Porque é isso que muitas pessoas fazem com a Bíblia. Pegam um versículo isolado e usam para defender as suas teses, os seus pensamentos, os seus preconceitos. E eu e você precisamos entender de uma vez por todas que a Bíblia, ela não é um livro de adivinhação, mas ela é a revelação da própria palavra de Deus. Ela que nos revela o poder de Deus. Ela que nos revela a vontade de Deus. E é ela que nos revela acerca de nós mesmos. Nós não precisamos que pessoas venham dizer se a gente vai para o céu ou para o inferno. O que a gente precisa é ler a palavra e nos enxergar nela. E a palavra diz que todo aquele que crê será salvo. Aleluias! Então o que nós devemos fazer? Estudar. Nós devemos ler os versículos dentro do seu contexto. Para entender o que é que o escritor está querendo dizer. Por exemplo, quando nós pegamos o segundo versículo, né, Lucas 10:37, o que Jesus mandou fazer, vai e faça. Mas Jesus mandou fazer o quê? Jesus mandou quem fazer? O que é que estava acontecendo? Quem é que chegou até Jesus para que Jesus mandasse ele fazer alguma coisa? Muda tudo. Vamos pegar a história de Judas. Nossa, eu tenho que me suicidar. Mas o que é que levou Judas ao suicídio? O que estava acontecendo? Qual era o sentimento de Judas? O que estava passando no coração dele? O que foi que Cristo disse acerca dele? O que é que aconteceu com Judas quando ele andava com Cristo? O que é que Cristo disse a respeito de Judas para que ele pudesse cometer o suicídio? Vocês estão me entendendo? Eu não quero passar a ideia de que Deus não nos ouve, que a gente não deve tirar uma palavra. Não, devemos sim. Mas nós devemos ser cristãos inteligentes, que vão buscar de Deus, e Deus tem o poder para falar de todas as formas, inclusive na abertura da Bíblia. Porque se nós abrirmos a Bíblia como qualquer coisa, ela se torna apenas um livro. Mas quando nós abrimos a Bíblia como a palavra de Deus, ela de fato é a voz de Deus para mim e para a sua vida. Então o contexto ele faz toda a diferença. Nós precisamos sair daquela história de que a gente só precisa decorar os versículos mais conhecidos da Bíblia. Tipo Salmo 23, o que diz 23? Salmo 23, verso 1. Um monte de gente aí sabe, o Senhor é meu pastor. Não precisamos mais manter a Bíblia aberta somente no Salmo 91. O que diz o verso 1 do Salmo 91? Olha aí, um monte de gente sabe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou então, para quem é mais envolvido com o evangelismo,
a gente precisa aprender que a gente não precisa simplesmente conhecer João 3,16. O que é que diz? Passou vergonha agora, ele está gravando ainda. Meu Deus do céu. João 3,16. O que diz? Viu? Um monte de gente sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Só esse versículo já deveria ser base suficiente para a gente falar assim, ó, não venha com seus preconceitos para mim não, porque Jesus morreu por mim. Eu faço parte do mundo. Quem aqui faz parte do mundo? Então eu não quero dizer que Deus não vai te responder, Ele vai. Só que assim como acontece na nossa vida humana, numa criança quando nasce, que se alimenta nos primeiros meses, ou deveria, né, somente do leite materno, depois vai adicionando um chazinho, depois uma papinha, vai chegar um momento que aquela criança vai crescer, vai se tornar um marmanjo, ou uma marmanja, e ela vai querer arroz, feijão, bife frito, batata frita, né, um bife acebolado, batata frita e farinha. E se for meu marido vai querer jogar em cima de tudo isso pimenta. Sabe o que eu quero dizer com isso? Já tem muita gente usando a Bíblia de papinha. Nós estamos aqui hoje para conhecer a verdade. E a verdade é um prato de arroz e feijão e bife acebolado e batata frita. Ou então, como foi hoje, uma feijoada, uma bela de uma feijoada. O Senhor nos convida, através do estudo de hoje, fazer assim como a nossa apóstola Rosânia canta. Não vou tentar, né? Porque senão eu vou passar vergonha em rede nacional. Mas tem um louvor que ela fala: vou mergulhar e nadar em sua direção, nas águas profundas me entregar a ti. Quer se livrar dos sofismas por conta de quem você é? Mergulhe nas águas profundas em direção a Ele. Como que você faz isso? Através das Escrituras. Vamos juntos então? Vamos juntos então? Amém. Então, se vocês querem viver uma vida livre, liberta de todos os sofismas, a respeito da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, no que diz respeito a Deus te aceitar versus Escrituras Sagradas, o primeiro passo é começar a fazer o que eu estou oferecendo para vocês hoje. Arroz e feijão. Substância. Porque muitos cristãos não querem estudar a Bíblia. Muitos cristãos não querem saber o contexto das Escrituras, para que eles possam usá-la conforme eles acham, para manipular pessoas, para manipular massas, né, minha filha? Manobra de massas, né? Massa de manobras. Muitos cristãos fazem isso. E o que me espanta é ver homens e mulheres de renome, de influência no mundo gospel, no mundo cristão, uns até envolvidos com política, que se dizem teólogos, continuarem com preconceito a respeito da comunidade LGBT+. Porque muitos de vocês sabem, eu faço teologia. E eu já passei por várias aulas em que os professores nos ensinam sobre a nossa comunidade dentro da Bíblia, que nos aponta ali. E sabe o que muitos pastores que fazem teologia comigo fazem? Começam a falar no chat: deixa isso pra lá. Vamos ouvir tudo e reter só o que é bom. Como é que pode? Como é que pode eu ler a Bíblia e dizer que um verso, que um versículo, ele é bom para mim e o outro não é? Como é que eu posso segregar a própria Escritura, a própria Bíblia? Se é ela que nos junta, que nos une, que nos mistura, que nos transforma num só corpo, igreja. Num só corpo. João 8,32, aí é o versículo que a presbítera gosta, né? João 8,32, presbítera Aline fala bem alto. O que eu falei? Bem alto. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa noite é a noite de libertação. Essa noite é a noite de libertação através do conhecimento da verdade. É a verdade que a gente tem para vocês. Amém? E o melhor de tudo é que, seguindo João 8, alguns versículos depois, João ainda diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Livres.
Só que para a gente entender então os versículos que nós lemos, nós não vamos cometer os mesmos erros que aqueles que nos julgam, que nos condenam ao inferno cometem. Nós não vamos ler ele isoladamente. Porque se a gente for fazer isso, a gente está danado, né? Vamos estudar o contexto? Para que a gente possa estudar o contexto, nós precisamos voltar alguns versículos atrás. Lá no versículo 18 de Romanos capítulo 1. Porque a linha de raciocínio de Paulo a respeito desses versículos que nós lemos começa lá no versículo 18 e vai até o final do capítulo. É uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário, amém? Amém. Terra! Manto! Eita, igreja linda, né? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, está falando de cristão, viu? Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem serem sábios, tornaram-se tolos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Meu Deus! Inventam mentiras de praticar o mal e desobedecem aos pais. São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, pois eram cristãos, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu não sei se já começou a mudar o seu entendimento, mas Paulo está trazendo nesses versículos lidos uma relação de coisas que desagradam a Deus. E eu listei algumas porque o texto é muito longo, eu quero dividir com vocês. Paulo está dizendo que a ira de Deus é contra aqueles que omitem a verdade, que trocam a verdade de Deus pela mentira dos homens. Paulo está dizendo que a ira de Deus é sobre aqueles que não honram, não glorificam a Deus e nem são gratos a Deus. Paulo está dizendo que a ira de Deus é sobre aqueles que substituem a verdade de Deus pela mentira de um Deus, a imagem de um animal. Paulo está dizendo que a ira de Deus é sobre aqueles que praticam a impiedade.
sobre aqueles que adoram e servem aos ídolos ao invés do Criador, aqueles que trocaram a glória de Deus para darem glórias a deuses estranhos. Em suma, todo este capítulo, ele fala fortemente sobre idolatria, que é o tema central deste capítulo. Paulo estava se dirigindo aos idólatras de Roma, e o pior, aos idólatras da igreja de Cristo Jesus. Inclusive, Roma é considerada uma das cidades mais idólatras do mundo antigo. Então, assim, Paulo está dizendo que a ira de Deus estava sobre essas pessoas. E eu vou ousar dizer que a ira de Deus continua até os dias de hoje sobre essas pessoas. Porque a palavra de Deus não muda, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. A ira de Deus está direcionada àqueles que praticam todo e qualquer tipo de idolatria. Porque muitas pessoas acham que idolatria é simplesmente você pegar, uma estátua e se dobrar diante dela. Mas Paulo está dizendo para um povo que se dobrava assim diante de estátuas de quadrúpedes, gente. Meu Deus do céu. Eles faziam réplicas de répteis e falavam que eram deuses. Mas além de tudo isso, como foi lido, o problema deles não era só esse. Eles idolatravam, aqui tem uma parte que a gente leu aqui que diz que eles planejavam fazer o mal, eram caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, bisbilhoteiros. E a ira de Deus estava sobre toda essa gente. Sabe por quê? Porque uma pessoa que é bisbilhoteira, perversa, orgulhosa, inventores de coisas más, desobedientes, sem entendimento, infiel, sem afeição natural, implacável, é impossível que uma pessoa assim adore a Deus. Então ela está praticando idolatria. Porque Deus não divide a glória dele. Ou nós adoramos a Deus e nos posicionamos, nos consertamos, ou então se praticamos alguma dessas coisas, pode ter certeza, não estamos adorando a Deus. Estamos praticando idolatria para um Deus estranho. Então, pastor, talvez passe pela sua cabeça. Paulo está falando dessas relações de mulher com mulher, de homem com homem, sendo pecado somente para aqueles que são idólatras? Seria isso? Não, vocês podem participar, viu? Porque é um estudo da palavra, com uma porção de revelação, com mais uma porção de libertação, e no final haverá unção. Até arrumou, ó, até arrumou. Acompanhem comigo a análise desses versículos, para que nós possamos levar em consideração todo o contexto de idolatria que corrompia a sociedade de Roma e que estava se infiltrando na igreja. Formas de idolatria que até hoje tentam por muitas vezes se infiltrar dentro da igreja, para corromper os cristãos, para nos tirar da adoração genuína a Deus, para voltar os nossos olhos para qualquer coisa que não seja adoração genuína a Deus. Mas hoje nós também iremos denunciar a todos aqueles que estão infiltrados dentro do reino de Deus através da igreja. Através da igreja. Porque nós hoje estamos recebendo um investimento dos céus, um investimento de verdade, de conhecimento. Aleluia. E não sairemos daqui enganados. Amém? Amém? Então, depois que Paulo dá uma aula sobre as várias formas de idolatria, aí só que ele diz então que as mulheres trocaram suas relações naturais, que deveria ser com homens, porque ele está falando de mulheres héteros, por outras mulheres. Assim como homens héteros abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram com outros homens. Paulo está falando com pessoas que se identificavam como héteros. Paulo não está falando da comunidade LGBTQIAPN+, da época. Paulo não estava falando com aqueles que se identificavam como homoafetivos, como os gays da época, como as lésbicas da época, como os transexuais da época. Aliás, vocês sabiam que na Bíblia tem transexual? Vamos trazer um estudo, meu amor. Vamos trazer um estudo. Paulo não estava se referindo à nossa comunidade, mas àqueles que eram héteros de nascimento e que se consideravam na vida adulta ainda como héteros. E, consequentemente,
escolheram viver experiências homossexuais em prol de algo maligno. Eles usaram de uma prática que deveria ser um ato de amor, um ato para duas pessoas que se amam, que são do mesmo sexo, que praticam a santidade, que andam no caminho do Senhor, que se respeitam um ao outro, para se corromperem em prol de uma malignidade. Paulo estava falando sobre relações sexuais que eram praticadas em prol de entidades, de deuses, aqueles que o Salmo 115 nos diz. Aqueles deuses que têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Idolatria. Pastor, mas o que é de fato então que levavam aquelas pessoas heterossexuais a praticarem as relações homoafetivas? Não homoafetivas, homossexuais nessa hora. Porque Paulo não está falando de afeição, de amor. Paulo está falando sobre sexo. E a gente precisa falar sobre isso hoje, tá bom? Então eu vou perguntar para vocês. Paulo abominou aquele tipo de relação feita em prol de entidades, em prol da idolatria. Então o que é que levavam aquelas pessoas a praticarem aquele tipo de sexo? A prostituição cultual. Prostituição cultual. Eu vou beber água para explicar para vocês o que é. Naquela época do mundo antigo, naquela época de Roma, era comum encontrar pessoas que se envolviam em práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo, como expressão de adoração ritualística a ídolos pagãos. Então, o que era comum naqueles templos pagãos? Verdadeiras orgias. Sem sentimento. Mas uma prática sexual em prol de uma entidade. Vocês sabiam que quando nós falamos de deuses, de ídolos, nós estamos falando de entidades? Sim, nós estamos falando de entidades, os deuses pagãos. Então a prostituição cultual era uma prática legal e licenciada no mundo antigo. Vocês têm noção disso? Legal e licenciada. Ou seja, não havia punição e a lei ainda autorizava, era legalizado esse tipo de prática. Só que o negócio se tornou tão bagunçado na Roma antiga, que essa prática que era legal e licenciada com fins religiosos, perdeu a seriedade da falsa religião deles e passou a ser considerada um serviço de entretenimento. Aí entrou aquele negócio, Stephanie. Ah, não tem nada a ver não. No mundo de hoje é assim. Né? É como se alguém fosse... Não consigo nem imaginar um exemplo. Porque eu começo a ficar tão nervoso quando a gente fala sobre isso. Quando as pessoas usam essa desculpa de que, mas o mundo moderno, né, o mundo mudou. De fato, o mundo mudou. Mas o nosso Deus não mudou. Deus é o mesmo. O que era pecado antes continua sendo pecado hoje. Não era pecado ser homoafetivo antes, assim como não é pecado ser homoafetivo hoje. Essa é a verdade das Escrituras. Mas o negócio estava tão bagunçado que se tornou diversão para o povo de Roma participar de orgias, de sexo cultual em prol de entidades. Não tenho nada para fazer. Eu vou lá sentir um prazer e oferecer para uma entidade. Tem lógica isso? E o pior de tudo, Ana, é que essa prática começou a se infiltrar dentro da igreja. Porque Paulo não escrevia a carta para o povo do mundo. Paulo escrevia as cartas para as igrejas de Cristo. Então Paulo estava dizendo que essa prática
comum do mundo estava se infiltrando dentro da igreja. Os cristãos estavam achando normal sentir um prazerzinho lá com a entidade. Sério isso, né? Mas esse é o contexto histórico, para que a gente compreenda o que é que as escrituras estão dizendo. Então toda relação sexual que não é advinda de um gesto de amor se torna contrária à natureza. Sabiam disso? Porque Deus nos criou para nos amar, não para acasalar. Se é que vocês me entendem. Vocês me entendem? Amém? Então, qual é a relação natural de um homem hétero? Qual é a relação sexual de um homem hétero? Natural. Hã? Mulher. E qual é uma relação natural de uma mulher hétero? É com que tipo de pessoa? Com um homem. O que eles estavam fazendo? Fugindo da relação natural deles para praticar algo abominável. Aí é pecado. Vocês sabiam que nós, homoafetivos, se nós negarmos a nossa natureza por causa das pessoas e nos enfiarmos com hétero, estaremos praticando pecado? Porque estaremos trocando a nossa natureza. A nossa natureza enquanto homoafetivos. Para quem se identifica, por exemplo, eu sou gay. O natural que Deus me fez foi para me relacionar com um homem. Se eu nego a criação e me inflamo com uma mulher, eu estou cometendo pecado. Porque eu estou negando a natureza que Deus me deu. Vocês conseguem compreender? Vocês conseguem compreender por que era pecado para aqueles homens e mulheres héteros a relação com pessoas do mesmo sexo? Eles fugiam à naturalidade e o pior, ofereciam aquela prática para deuses pagãos. E aí, vamos entender mais então como funcionava Roma. Tem um monte de livros para vocês consultarem e confirmarem o que eu estou passando para vocês. Acreditem no pastor de vocês, mas sejam inteligentes, vão estudar, porque vocês vão descobrir coisas maiores ainda e vocês tragam para compartilhar com o pastor de vocês, tragam para compartilhar com a igreja, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais munidos estaremos da verdade e ninguém mais nos enganará. Ninguém. Porque a pior coisa que tem é você ter dúvida da sua sexualidade e conversar com um cristão que também tem. Aí já era. Mas se nós hoje, munidos da verdade, do conhecimento das escrituras, tomarmos por verdade tudo que nós estamos aqui aprendendo, meu irmão, pode vir Itapecerica da Serra inteira com dúvida. Eles vão enxergar na gente a verdade das escrituras. Nos templos pagãos de Roma, havia o que era conhecido como prostitutas do templo. Muitas delas eram sacerdotisas, que eram mulheres que na maioria das vezes tinham as suas cabeças raspadas e serviam de instrumento sexual para quem quisesse oferecer sexo para as entidades. Posso fazer um parêntese? Porque eu vim da congregação cristã, né? E na congregação não se pode cortar o cabelo. E tem uma passagem bíblica que Paulo orienta que as mulheres não cortem os vossos cabelos. E é a passagem que a igreja, citada, não deveria ter falado o nome da igreja, né? Por questões éticas, me perdoem, irmãos, não estou falando mal da igreja. Eles usam como fundamento. Só que quando nós estudamos o contexto, nós vamos entender que Paulo estava dizendo para que as mulheres não cortassem os cabelos, para que elas não ficassem parecidas com as prostitutas da época. Tá vendo por que é importante o contexto histórico, social, crítico? Tá vendo por que é importante nós estudarmos a Bíblia com um olhar investigativo? Gente, todos nós podemos ser detetives da Bíblia. Sabiam disso? Todos nós. Voltando. Falou? Voltando aqui, né?
Então aquelas mulheres, elas serviam de instrumento sexual para quem quisesse oferecer sexo para as entidades, para os deuses. Inclusive, haviam vários deuses, entidades que exigiam esse tipo de oferta, que mulheres héteros deveriam ter relações com as prostitutas do templo para alcançar favor desses deuses. Da mesma forma, homens se envolviam em relações sexuais com outros homens que também eram prostitutos do templo, vários deles eunucos, usado para a prostituição cultual, tendo como fim a idolatria, culto a deuses estranhos, a entidades. Esse é o contexto. Quer conhecer um pouquinho mais? Sim. Então vou beber mais uma água. Aleluia. Então vou dar aqui alguns exemplos de algumas deusas da época da Roma Antiga, que depois você pode pesquisar, você vai descobrir um monte de coisa sobre elas. Havia a deusa Fortuna Virilis, que era cultuada exclusivamente pelas mulheres, pois elas achavam que essa deusa tinha o poder de esconder os defeitos das mulheres dos olhos dos homens. Olha que doideira! Então o que acontece? A mulher se apaixonava lá por um homem, mas ela era um pouquinho feia, sabe? Desprovida de beleza. Aí o que ela fazia? Ia lá neste templo da Fortuna Virilis, mantinha a relação com a prostituta cultual, e essa relação amarrava o negócio lá nas regiões espirituais, que os homens ficavam cegos referente à feiura delas. Entendeu? Existia. Era um ritual de purificação para que os homens ficassem cegos em relação aos defeitos das mulheres. Coisa terrível, gente. Outra deusa, Vênus. Vênus de Eryx, que era conhecida. Uma deusa que também é associada às prostitutas. Era uma das deusas dos templos de Roma e havia um templo dedicado somente a ela, conhecida também como a deusa do amor, da beleza, do sexo e das relações sexuais. Tô tendo problema. Parece que o meu marido tá me deixando, quer me deixar, arrumou uma amante. Que aquela mulher heterossexual, com problema na área sexual que seu marido fazia, ia lá no templo pagão. Tinha relação com uma prostituta cultual. Mudava a relação natural para alcançar um favor de uma entidade. Tá pesado? Deusa Flora era caracterizada pela realização da dança erótica e do striptease por mulheres. As mulheres faziam striptease e danças eróticas invocando a deusa Flora. Era também cultuada, e ela é também cultuada até os dias de hoje na religião Wicca. Deusa Flora. Outra deusa, deusa Juno, era a deusa do casamento e da família, e tinha uma forte associação com a fertilidade e a maternidade. Então, quando a mulher daquela época casava e não conseguia ter filhos, dar filhos para o seu marido, algo que era muito cobrado, também era comum, legalizado, gente, legalizado. A mulher heterossexual com seu marido, né, sem filhos, ia lá, mantinha uma relação sexual com outra mulher, uma prostituta cultual, e oferecia aquele sexo para a deusa Juno, para alcançar como troca a fertilidade e poder dar filho para o seu marido. Tem mais. Deusa Ísis. Ela é a deusa do feminino, a protetora das mulheres, responsável por ter ensinado o amor aos seres humanos. Olha, tirou de Deus a capacidade de nos ensinar o amor e concedeu a uma deusa, a uma entidade. Ísis orientava como as mulheres deveriam se impor,
Inclusive, lhes impunha penitências e períodos de castidade, através de ritos de purificação que duravam 10 dias. 10 dias se purificando no templo, através de orgias. Que purificação é essa? Que purificação é essa? Nesses rituais, as mulheres encontravam a satisfação social e sexual. Agora, diante dessa exposição, que foi superficial, porque se eu fosse trazer um estudo sobre todas essas entidades, essas deusas e como elas afetam a nossa vida, ainda nos dias de hoje, nós ficaríamos aqui alguns dias. Mas diante dessa exposição, de forma nenhuma, os versículos de Romanos 1, 26 e 27, da carta de Paulo aos Romanos, podem ser vistos como reprovação ao amor homoafetivo. De forma nenhuma, Paulo estava desaprovando a relação de homens com homens, de mulheres com mulheres. Há quem diga que a teologia mata, mas ela não mata. A teologia, ela nos ajuda a conhecer as Escrituras. E sabe quem diz que a teologia mata? Infelizmente, cristãos héteros normativos que descobriram na Bíblia, por exemplo, deixa a moto passar, que descobriram na Bíblia, por exemplo, que a homoafetividade não é pecado, mas se eles abrirem a igreja deles para receber a gente, a igreja deles fecha, porque a igreja foi estruturada em cima de preconceito contra pessoas que mantêm relação sexual com pessoas do mesmo sexo. Tô mentindo? É por isso que para eles a teologia mata. É por isso que tem aí teólogo cristão famoso que mete o pau na gente, na nossa comunidade, que afirma e reafirma que todos nós vamos para o inferno. Porque eles conhecem as Escrituras e eles sabem que muitos dos que estão lá com dúvida acerca de si mesmos, se começarem a fazer teologia, vão se encontrar nas Escrituras e vão descobrir: é tudo mentira o que eles dizem, Deus me ama, Deus me aceita, Deus me criou. Porque é muito mais que aceitação, gente. É se encontrar na criação perfeita de Deus. Porque tudo que Deus criou é perfeito. Todas as pessoas que Deus criou são perfeitas. O hétero é perfeito. Hétero, se vocês assistirem essa pregação, vocês são perfeitos. Só que nós da comunidade LGBT+, também somos. Aleluia! Aleluia! E o interessante é que o livro que essas pessoas usam para nos condenar é o mesmo que nos salva. Inclusive nos salva da condenação deles, da condenação que eles nos impõem. Então falar sobre esses assuntos sempre causou muita polêmica no mundo cristão. Causa até hoje, Quem está falando a verdade? O que é certo, o que é errado? O que é verdade, o que é mentira? A gente precisa entender de uma vez por todas, de uma vez por todas, que os cristãos que nos julgam, inclusive eles, precisam entender que este livro que eles usam para nos condenar é o mesmo livro que nós temos encontrado as respostas para a nossa existência. Se a nossa existência fere a existência deles, eles precisam de reconciliação com o Senhor. Entenderam? Glória a Deus. Nós não precisamos desse tipo de reconciliação. Nós que estamos aqui, conhecemos a Jesus e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. É isso que importa. A nossa sexualidade não. E aí muitas pessoas ouviram essas mentiras por longo tempo. Por isso que eu não julgo o cristão que tem dúvida. Porque é fato, quando nós ouvimos algo por muito tempo, aquilo se torna uma verdade. E às vezes uma verdade absoluta, não é, meu amor? Tem um filósofo aí famoso que fala algo desse tipo. Acho que tem a ver até com Hitler. Mas deixa isso pra lá,
É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia com sua historicidade, na sua interpretação original, levando em consideração seus textos no contexto histórico-cultural, com um olhar crítico e investigativo, extraindo dela a verdade original. Houve uma época em que a Bíblia foi usada para excluir os negros, sabiam disso? Houve uma época, inclusive na época de Paulo, em que a Bíblia foi usada para excluir os gentios. Houve uma época em que a Bíblia foi usada para excluir as mulheres. Gente, eu acho interessante aí tantas igrejas centenárias que dizem que a gente vai para o inferno, mas as mulheres da igreja estão no altar, estão tendo voz, estão com o microfone na mão. Foi isso que Paulo ensinou? Não. Mas eu acredito que eles entenderam no contexto histórico crítico da época, e entenderam o que Paulo estava dizendo a respeito das mulheres. Então eles vão ter que entender o que é que a Bíblia diz a respeito de nós. Eles vão ter que entender. Se eles querem usar a Bíblia para condenar a comunidade LGBTQIAPN+, essa mesma comunidade está recebendo um investimento dos céus através da verdade. E nós vamos dizer, aqui não. Aqui não. E o mais interessante e lindo é que hoje o acesso ao conhecimento não é o mesmo de antigamente. Nós não precisamos sofrer como os nossos antepassados sofreram. Como diversas mulheres, como muitas das nossas vós, bisavós sofreram. Nós não precisamos sofrer como os negros já sofreram e sofrem até hoje, né? Nós não precisamos sofrer como os gentios da época sofreram. Hoje o conhecimento joga a favor de todo aquele que quer ter intimidade com ele, vamos dizer assim. Contato com ele. Conhecimento tem, a gente só precisa querer. Quem quer conhecimento aqui nessa noite? Então, entendam que ser gay não é um problema. A grande questão é o nosso posicionamento enquanto quem somos diante de Deus. Isso sim pode ser um problema. Mas para ser gay, para ser hétero... Gente, ser gay e ser hétero não é problema. Glória a Deus. O problema é o que nós fazemos enquanto quem somos diante de Deus. Porque tem muito hétero vestindo a roupa de santarrão e estão traindo as suas mulheres. Estão aí usando drogas. Estão roubando as suas igrejas. Mas são héteros. Mas, como diz aquele louvor, dentro da igreja existe uma igreja espiritual. E é essa igreja que está se levantando neste tempo. Dentro da cidade de refúgio em Itapecerica da Serra, está se levantando uma igreja espiritual. Aleluias, de posse da verdade. Oh, Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, a nossa sexualidade não é um problema. Não. A nossa sexualidade, minha irmã, não é um problema. A grande questão que pode se tornar um problema é o que nós temos feito com a nossa sexualidade. Que vale para gays, para lésbicas, para trans, para não binários, para bissexuais, para os queers e também para os héteros. Também. Deus tem nos chamado para fazer a diferença no mundo corrompido. Porque os próprios héteros não estão dando conta de fazer a diferença. Meu Deus! Eu queria que isso viralizasse. Não é para ficar famoso, não. É para eles saberem que se eles não estão dando conta, Deus está levantando uma geração de gays, de lésbicas, de trans, de bissexuais, para levar a palavra da verdade para todo mundo. Aleluia! Deus tem nos colocado, Luiz, na crista da onda. Sabe o que é isso? Ele tem nos colocado lá em cima, ó. Lá de cima a gente está vendo as águas se agitarem.
Os improváveis. Nós somos os improváveis. Nós somos aqueles que um dia a igreja reprovou, mas Deus veio, pegou a sentença de reprovação, rasgou e nos aprovou. Aleluias! Aleluias! Então a leitura rasa das Escrituras tem levado muitos cristãos ao erro de se colocarem no lugar de juízes, enquanto deveriam se colocar no lugar de ponte entre o pecador e Deus. Entre a criação... Não interrompe não, minha filha, pode deixar. Pode. Entre a criação e o Criador. Independente de orientação sexual. Nós temos hétero aqui dentro, gente. A gente precisa fazer pregações explicando sobre a nossa comunidade, porque cada vez mais vai chegar pessoas novas que ainda não detêm todo esse conhecimento. Mas o nosso prazer é pregar a palavra para pessoas, independente da orientação sexual, da identidade de gênero. Eu sonho com um dia em que nós da comunidade seremos conhecidos primeiramente como cristão e depois como gay ou como lésbica. Porque as pessoas olham para mim e falam assim: ah, ali vai um gay cristão, ali vai uma sapatão cristã. Mas eu não vejo ninguém dizendo: ali vai um hétero cristão. Porque para eles é só cristão e para nós a gente tem que carregar um título como se fosse de reprovação? Então, se é para carregar um título de gay, eu vou ser um cristão gay. Eles vão ter que me engolir. Não, eu vou ser um cristão gay. Porque o que me trouxe aqui, nesse altar, foi ser cristão. E aí Deus disse: você é cristão e gay. Então eu vou te colocar lá para pregar para um povo gay, mas no meio deles também vai ter o hétero. E você ama igual, porque eu amo eles igual. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Esses que nos julgam, que nos oprimem, que fazem oposição aos homoafetivos em nome do apóstolo Paulo, porque foi Paulo que escreveu, eles apoiam o preconceito deles e se dizem pessoas zelosas de um moralismo sexual e vêm interpretando erroneamente a epístola aos Romanos, rejeitando a nossa comunidade. E eu acredito que o problema do preconceito com a nossa comunidade ainda vai continuar. Infelizmente, ainda vai continuar. Mas isso não quer dizer, igreja, que as pessoas da nossa comunidade precisam continuar sofrendo com o preconceito deles. Isso não quer dizer que a nossa comunidade vai ficar debaixo de engano, por conta de uma fala, por conta de um poder que estão dando para muitos dizerem contra nós. Se existem pessoas endossando a palavra de políticos que se dizem héteros, defensores do bom moralismo, a nossa comunidade precisa dar voz para homens e mulheres que têm se levantado diante dos altares para revelar a verdade. Esse papel cabe à nossa comunidade. Chega de sofrer. Chega de achar que tem uma migalha pra gente. Nós não fomos chamados para comer migalhas. Nós fomos chamados para sentar à mesa. Nós fomos chamados para sentar à mesa. E esse lugar ninguém há de nos tirar. Por isso eu profetizo sobre essa igreja: que você seja levantado, que você seja levantada neste tempo, como aquele, como aquela que vai levar a palavra da verdade para todas as pessoas, aonde quer que esteja. Aonde você ver alguém da nossa comunidade, revela a verdade para ele, revela a verdade para ela. Aleluia. E enquanto, escute bem, eu já estou falando como se esse vídeo vai alcançar milhares de pessoas. Escute bem, enquanto houver cidade de refúgio no mundo, no Brasil e fora do Brasil, nós estaremos arduamente investindo nosso tempo e nossos esforços
na promoção da educação através da palavra. Chega de crente rechaçado. Chega de crente rechaçado. Excluído em nome da Bíblia. A cidade de refúgio está aqui para mostrar a verdade. Venham. Todos quanto têm fome da palavra de Deus, venham. Venham todos quanto têm fome de salvação. Venham todos quanto têm fome de aceitação. Porque aqui na cidade de refúgio tem palavra da verdade. Aleluia! Conhecereis a verdade vos libertará. Me deem voz, e vocês verão dezenas e centenas de pessoas sendo salvas através da palavra da verdade. Que vocês recebam voz, autoridade, para que no nome do Senhor Jesus, pessoas que acabam com a nossa comunidade ouçam através de vocês a palavra da verdade e se constranjam com a verdade. Venha, Ministério de Louvor. Venha. Nós estamos comprometidos em revelar a verdade original das Escrituras, promovendo libertação de sofismas, promovendo cura interior e conduzindo novos filhos, novas filhas, novos filhos, à presença de um Pai de amor que a todos inclui através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu morte de cruz por mim e por você. Afinal, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quem está no mundo? Então Deus me amou, Deus te amou, Deus nos amou. De tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele não deu simplesmente um filho, Luiz. Ele deu o que Ele tinha de melhor, Joelma. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Eu não sei o que é que você tem recebido das pessoas. Qual é a migalha? Eu não sei o que é que essas pessoas que nos julgam, que te julgam, estão te oferecendo. Mas Deus deu o melhor por amor a você. Aleluia. Para que eu e você, para que nós, para que todo aquele que no Senhor Jesus crê seja salvo. E depois de salvo, receba o direito de uma vida eterna ao lado do Criador. Imaginem que lindo vai ser naquele dia, gente. Imagine que lindo. Imagine que lindo você se encontrando com o Senhor nos céus. E Ele fazendo passar pela sua cabeça por um instante de milésimos de segundos. Valeu a pena. Valeu a pena conhecer a verdade. Porque a verdade é que podem tentar nos invalidar, mas ninguém jamais poderá negar ou invalidar a obra de redenção na cruz. Ninguém. Ninguém. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele comprou para si milhares e milhares de pessoas, de toda tribo, língua, povo, nação, gays, lésbicas, trans, bissexuais. Comprou para si até os indecisos. Comprou para si os héteros. E todos nós nos juntaremos naquele grande dia num só coro. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero que você adore com toda a sua alma. E que você declare que nada e ninguém poderá dizer quem você é nele. Porque quem você é nele está escrito aqui, ó. Aqui. Poderão dizer quem sou de ti.
alma. Cante com todo o seu coração. Nada. Aleluia. Nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia. Escute.